E a palavra, vamos ver o texto. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, partiu a um lugar deserto, apartando o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, porque vão pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, o abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Repita-se comigo: quem sou eu? Com fé, quem sou eu? Na fila do pão. Vira para o irmão do seu lado, diga para ele: quem é você? Na fila do pão. Quem é você? Na fila do pão. E essa é a palavra que Deus falou no meu coração quando eu comecei a meditar. Quando nós olhamos esse texto, lá pediu pão e peixe, que era a presença, e os seus bens, e almas. O Senhor me levou a esse texto de Mateus, capítulo 14, na multiplicação dos pães. Lembra como eu disse, que o nosso maior defeito é matar o juiz que está dentro de nós, que nós venhamos à igreja, as distrações do julgamento que existe de nós, nos impede de chegar diante de Deus, porque nós nos preocupamos com detalhes pequenos, que tiram a nossa atenção. Jesus estava fazendo milagres, Jesus atravessa o barco, e ao atravessar, aquela multidão vem das cidades a pé, debaixo de um sol escaldante. A Bíblia diz que é deserto, e deserto é horrível. Você imagina se para nós está calor, você imagina um dia inteiro, debaixo de sol escaldante. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Jesus, Ele vai curar os enfermos daquela multidão. E eles estão ali sedentos, para ouvir a palavra de Deus, para ver os milagres de Jesus. Talvez tinha gente ali que estava por curioso, talvez alguém estava porque alguém convidou, talvez estava ali alguns porque precisava realmente de uma cura, precisava de um milagre, queria realmente, seu coração queimava para conhecer quem era o Filho de Deus. E a palavra vai dizer, às vezes nós vemos esse texto, nós falamos assim, talvez você já ouviu muito isso. Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, abençoou, repartiu para 5.000 pessoas. Mas não é verdade. Não é o que o texto diz. Coloca o versículo 21. 14, 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Não eram 5.000 pessoas, queridos. Porque naquele tempo se contava como homens, era 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então não eram 5.000 pessoas, os 5 pãezinhos. Se nós pegarmos essa conta, imaginar por baixo, no mínimo que tinha uma mulher, em média com um homem ali, já são 10.000. Se a gente imaginar que tinha uma criança também, são 15.000 no mínimo.
Imaginar que as mulheres são mais quebrantadas, que as mulheres ao ouvir de Jesus, elas vêm mais fácil à igreja. Imaginar daquela maneira, então essa conta com certeza é maior. Mas vamos ficar nessa média. Então não era 5 mil, no mínimo 15 mil pessoas. E tinha todo tipo de gente. Todo tipo de gente. E que me chama a atenção nesse texto é que Jesus pega 5 pães, 2 peixes, dá graças e manda distribuir. E ele vai dizer: coloque eles todos sentadinhos, como você está sentadinho me ouvindo aqui. Coloca tudo sentadinho. Coloque eles lá. E começa a distribuir. Jesus não disse: separa os que são dizimistas. Separa aqueles que só vêm de domingo. Separa aquele que é santo. Separa o que é pecador. Separa o que crê em mim. Separa o que não crê. Ele não fez isso. Ele disse: distribui para todos. Esse Deus é tremendo. Distribui para todos. Não separa daquele que merece, daquele que não merece. Eu só quero olhar para essa multidão e entender que eles estão no lugar certo, na hora certa. Não importa se veio curioso, não importa se veio por um convite, não se me importa se veio quase obrigado, mas ele veio aqui para me ouvir. E a palavra diz que a sua compaixão de olhar para aquele povo no meio do sol escaldante. E a Bíblia diz que já era tarde. As horas eram passadas. E com certeza há muitos ali que sentiam isso, como talvez muitas vezes é assim que nós sentimos a nossa vida. O deserto está grande, está quente, está difícil de aguentar. As horas já são passadas. A fome aperta. A resposta não vem. E eu tenho pedido tanto e não tenho conseguido encontrar a resposta. E às vezes o maior julgamento, querida, ele está dentro de nós mesmos. Às vezes nós nem julgamos a circunstância das pessoas, mas às vezes o pecado tenta nos colocar para baixo. A situação da vida de não encontrar resposta. Quando nós chegamos na igreja, a dificuldade que nós temos às vezes é de julgar nós mesmos. Porque Deus vai me ouvir? Eu não mereço. Eu nem deveria estar aqui. O que eu tenho feito para Deus? Por que Ele me ouviria? E pelos olhos da fé, querido, eu fico imaginando. Imagina 15 mil pessoas sentadas. E de repente começa a se distribuir o pão. E começa a dar os pão. Os pãezinhos vindo, os pedaços de pão vindo. Talvez aqueles que estavam ali sentados, olhando, vindo lá. O que você está vendo? Estão distribuindo o pão. Mas esquece. Não vai chegar em nós. É muita gente. Não vai chegar o pão, não vai chegar até aqui. Vem vindo. Está distribuindo. Será que chega? Mas se não vai. Vai separar porque eu não mereço. Eu não mereço. Será que eu também vou receber esse pão? E aquele pão vem vindo, sendo distribuído. Você consegue entender isso? Oh, aleluia. Sem perguntar quem merecia. Sem perguntar quem tinha fé ou não tinha fé. Apenas pelo seu amor e compaixão. A Bíblia vai dizer que todos receberam. Oh, alabachorre que eu damas. Todos receberam e não foi um pedaço. A Bíblia diz que todos receberam ao ponto de sobrar, de encher a barriga. Sem questionamentos, sem perguntar o que você ia fazer com o seu pão, sem perguntar se você merecia ou não, simplesmente porque estava no lugar certo, na hora certa. Estava ali, e a sua compaixão não separou do pecador do santo, não separou o fiel do infiel, mas todos receberam o seu pão e peixe. Vou meditar nisso. Eu falei: Senhor, como o Senhor é bom. Oh, aleluia. Porque a sensação muitas vezes que eu não vou conseguir alcançar.
Dá a sensação que a minha oração não está sendo ouvida. Mas o interessante é que ali todos receberam. E a compaixão do Senhor, ela nos alcança nessa noite, porque Ele é o mesmo Deus. Ele não pergunta como você veio aqui. Talvez teu coração está pedindo, você falando: Senhor, eu não consigo receber. Será que tem pão para mim? Tem. Tem pão para você, tem peixe para você nessa noite. O que você vai fazer, Jesus nem questionou o que você vai fazer com o teu pão, o teu peixe. Se você vai voltar no outro culto, se você vai continuar distribuindo pão e peixe, se o pão e peixe vai continuar sendo multiplicado na tua vida, na tua família, no teu trabalho, para onde você vai passar, se esse pão é Jesus que vai entrar de uma vez por todas na tua vida. Oh, aleluia. O Senhor não te julgue, eu não te julgo. A palavra não te julga, querido. O Senhor só está dizendo: eu quero te dar pão e peixe para você ter um relacionamento comigo. E o que eu te dou vai te sobrar. E o que eu te dou vai te multiplicar. Você não vai receber pedacinhos. O que eu te dou é grande, vai estar sobrou, tem 12 cestos. Quer pegar um pouco? O texto não diz, mas eu tenho certeza, se alguém chegasse até ali e dissesse: Senhor, posso pegar mais um pouquinho de pão? Posso pegar mais um pouquinho de peixe? Porque eu tenho pessoas em casa que são idosos, que não puderam vir, porque o sol era muito forte. Eu tenho certeza que ele iria dizer: pega e leva, porque tem para todo aquele que crê. Entende quando esse Deus é tremendo? Entende? Porque como você precisa adorar esse Deus, que você precisa um instante da tua vida deixar que o juiz que existe na tua vida seja focado, para você não julgar nada, não perder o seu tempo com coisas banais, tirar a hipocrisia, como diz o texto. O que é hipocrisia? Hipocrisia, se você pesquisar lá, vem de ator, ato de atuar. O que é isso, pastor? É tentar ser aquilo que eu não sou. Hipócrita é aquele que tenta ser aquilo que ele não é, que vive de aparências, que bate no peito e se acha santo, vive de uma aparência que não vive, que não é verdadeira. É um hipócrita. E que Jesus está dizendo, é o próprio Jesus dizendo: tira a hipocrisia do teu coração. Não tenta viver aquilo que você não é. Apenas creia que eu tenho poder para mudar a tua vida, que eu tenho pão para todos, e todos vão receber, e todos receberam, até aquele que não acreditava, mas aquele que estava ali na hora certa, no lugar certo, recebeu. Querido, eu não sei como vai ser o seu dia amanhã, eu não sei como vai ser a tua semana, eu não sei nem que pão que você precisa nessa noite, qual é o peixe que você precisa, mas Ele sabe. Mas eu quero te dizer nessa noite, por esta palavra: se um filho pedir pão, o pai não vai dar pedra. E se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Peça ao Senhor o pão vivo que desceu do céu. Peça: Senhor, eu quero Jesus na minha vida. Senhor, eu quero peixe. Senhor, eu quero almas. Eu quero almas. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu quero ser um ganhador de almas no meu trabalho. Eu quero ser um ganhador de almas nos meus vizinhos. Dentro da minha casa, eu quero ser um ganhador de almas, Senhor. Mas eu só consigo ter o peixe se o Senhor me der o pão. Se o Senhor estiver na minha vida, e Ele vai te dar. E o que você vai fazer com o pão e o peixe é você e Deus. Mas se você colocar no seu coração, o Senhor há de ser glorificado na tua vida, e a tua história vai mudar quando você aprender a bater. Porque Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Talvez você bate em tantas portas e ela não tenha aberta. Mas eu quero encerrar dizendo nessa noite: o primeiro que bate na porta do nosso coração é Jesus. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Abra a porta do teu coração, querido. Pegue o pão e o peixe que Deus tem para você nessa noite, tem para todos. Pega com fé, adora e salta na presença desse Deus. Glorifica esse Deus porque Ele te ama. Ele não te julga, Ele não te condena. Ele apenas está te chamando para um novo relacionamento, para uma vida verdadeira, para uma nova mudança em 2025, uma nova história na tua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês enquanto os irmãos se preparam aqui. Oh, aleluia.
Deus quer um relacionamento contigo, querido. Tenha certeza que Ele tem pão para você nessa noite. Ele tem bênçãos para você. Ele tem para sobrar. Ele tem para